tem gente que não sabe, né? Acha que prosperidade é só a área financeira. E não é. Prosperidade é igual a sucesso. Eu já contei para os irmãos que meu pai me apresentou um homem que ele conheceu, que ele era tão pobre, mas tão pobre, que tudo que ele tinha na vida era dinheiro. Ele tinha dinheiro, morava numa mansão que ele comprou com tanto dinheiro que ele tinha, ganhou honestamente, mas ele morava sozinho na mansão, porque ele tinha muito dinheiro, mas ele não tinha as pessoas que ele amava, os filhos não gostavam dele, ele não tinha uma companheira para amar, para cuidar, para servir, uma família para servir, tudo que o dinheiro que ele com o trabalho conquistou, não tinha. Um homem vazio, já havia tentado suicídio tantas vezes. Tão pobre, mas tão pobre que tudo que ele tinha era dinheiro. Um homem desse é próspero? Não é. Não é. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem saúde. Sabe? É uma hipocrisia dizer que a pessoa é feliz sem dinheiro. Não, o dinheiro proporciona a pessoa consegue servir a família dela, dar para a família dela conforto, uma dignidade para se morar, estudar os filhos bem, servir a família com um alimento de qualidade, realizar o sonho de ter o carro da família, de fazer uma viagem nas férias com as crianças, uma viagem do casal. É importante sim. Uma coisa que você vai observar aqui no santuário, que aqui não tem hipocrisia. O nosso compromisso é com Deus. E Deus é a verdade que te liberta. O poder que abre portas onde não há portas. Deus é seu pai, meu irmão. Deus é seu pai, minha irmã. Não viva como um miserável. Ele é Jeová Jiré, o Deus provedor. O que você precisa é agir a sua fé. Quando Deus vê que você está determinado a fazer o que tiver que fazer, porque você confia que Deus vai vir agir em seu favor, Ele começa a prover na sua vida. Eu tenho um louvor que Deus me deu, que eu escrevi assim: Deus vai comigo, é certo que vencerei. Deus vai comigo e jamais eu serei envergonhado. Porque Deus responde fé. E fé é postural. Fé é fazer. Fé não é o que você fala. Fé é o que você faz. Você está entendendo? Eu te falo em nome de Jesus. Você precisa olhar para a sua vida e entender que você foi enviado por Deus para essa terra para viver como um filho do rei. O rei dos reis. Ele não é rei dos reis porque ele é Deus só dos reis que já são reis. Ele é rei dos reis porque ele é infinitamente poderoso e faz infinitamente mais na vida daquele que age a fé. Ele pega o homem no fundo do poço, mas que confia totalmente nele e o coloca assentado como rei e o coloca por cima. Olha para Davi. Davi não era ninguém. Ele era desprezado dentro da própria casa. Nem o pai dele, Jessé, considerava Davi um dos filhos. Ele era um qualquer que ele deixava lá, no meio do pasto, cuidando das ovelhas. Quando o profeta Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, Jessé apresentou todos os filhos. E Deus falou para o profeta: não é nenhum deles. Davi tinha irmãos fortes, que desde muito novos foram preparados para guerras, guerreiros, homens ousados, corajosos, habilidosos, com os armamentos, tudo que um rei precisava ter. E Deus disse: não
não é esse, não é esse, e nem esse, também não é esse, também não é esse. E aí Jessé disse: acabou, meus filhos. E o profeta Samuel falou: não acabou não, não tem mais nenhum filho. E aí Jessé, pai de Davi, disse: tenho o mais novinho, magrinho, assim, fraquinho, frágilzinho, que cuida lá das ovelhas. Tá lá, no meio das fezes dos animais. E aí o Espírito de Deus falou com o profeta Samuel: é esse. Porque Deus não vê como o homem vê. Ele vê a aliança. Ele vê o coração. Os irmãos de Davi não tinham o que Davi tinha com Deus. Davi tinha com Deus uma aliança. Davi, ele honrava Deus. Ele confiava em Deus acima de tudo. Davi sacrificava a Deus. Davi não olhava para a realidade humana dele. Davi olhava para a fé. Pois o justo, disse Deus, viverá pela fé. E aquele que retroceder, eu não terei prazer nele. Quem disse isso foi o próprio Deus. E então, quando o profeta foi ungir o rei Davi, Davi já havia enfrentado um urso e vencido. Enfrentado um leão e vencido. Matou o urso, matou o leão. Cuidava das ovelhas com muita responsabilidade. Louvava a Deus, porque adorava a Deus, e adorar é sacrificar. Confiava em Deus acima de tudo e de todos. Não ficava com a opinião dele, nem com a opinião dos outros. Ficava com a palavra de Deus e vivia por fé. E então, quando chegou a hora de Davi ser erguido por Deus e tirado do fundo do poço e colocado, assentado no trono de rei, Davi foi enviado pelo pai dele para levar alimento, pão e queijo, para os seus irmãos que estavam acampados, oprimidos, morrendo de medo diante da afronta do gigante Golias. O filisteu que afrontava o Deus vivo de Israel e conseguiu, por terror, por medo, no exército de Israel, porque eles haviam quebrado o compromisso deles com Deus, haviam perdido a visão de que a força que nos leva a grandes vitórias não é humana, mas é a força de Deus. Eles tiraram os olhos de Deus e colocaram a força na competência deles mesmos. E quando eles olharam para si, viram que de fato nenhum deles conseguiria enfrentar aquele gigante. Eles iriam morrer. Quando Davi viu aquela afronta, ele disse: eu vou enfrentar esse gigante. Eu vou enfrentar esse gigante. O irmão dele mais velho começou a rir dele, debochar dele, né? Tentando fazer ele desistir, fazendo piadinha com ele, tentando constranger ele, mas ele não tirava os olhos de Deus e do poder de Deus. E quando ele ouviu as afrontas do gigante Golias, Davi disse, revoltado: quem é esse incircunciso? Quem é esse para afrontar ao Deus vivo de Israel? Eu vou enfrentar esse gigante e vou vencer. Davi disse que ele enfrentaria o gigante e que naquele mesmo dia o gigante seria comido pelos bichos. Não porque ele era competente ou daria conta, não. O gigante riu de Davi. Todos os guerreiros riram de Davi e falaram: coitado, vai ser esmagado. Pouco que o gigante fizer vai matar Davi, é lógico. O gigante Golias, desde pequeno, foi treinado para matar. Ele foi treinado. A Bíblia dá detalhes dos tantos quilos de armamento que Golias usava. Habilidoso ao extremo com as armas.
E então, Davi não olhou para ele, nem para a realidade, nem para o inimigo. Davi olhou para o poder de Deus. Davi sabia que ele tinha uma aliança com Deus. E quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele disse: tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti na força do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo, Deus vai me dar essa vitória. E ele foi. Porque ele sabia que não era a força dele, mas era a força da aliança que ele tinha com Deus. O Deus que o fez vencer um leão e um urso, quando ninguém estava vendo, iria garantir a vitória dele e dar a vitória para ele.